9 meses do pleito das eleições de 2026, trago aqui um alerta. 2 em cada 3 conteúdos gerados por inteligência artificial sobre política nas redes sociais circulam sem nenhum aviso ao usuário. É o que mostra um novo relatório do Observatório IA Inteligência Artificial nas eleições. E o número de casos cresce 50% em relação ao ano passado. Matheus Soares vai falar com a gente agora sobre isso, é o coordenador da pesquisa, para a gente entender um pouco mais sobre o que isso representa, o tamanho do alerta dessa preocupação, entender um pouco como esse levantamento é feito e trazendo um pouco para o contexto das regras eleitorais que foram aprovadas no TSE agora em 2026. Matheus, bem-vindo, boa noite para você. Boa noite, Lívia. Muito obrigado por me receber aqui e abrir esse espaço para a gente conversar sobre o impacto da IA nas eleições. Muito importante, né? De interesse de todo mundo, de todo o eleitor. São mais de 150 milhões de brasileiros aptos a votar agora em 2026, segundo o TSE. E a gente está falando de uma tecnologia que já está completamente na nossa vida, em vários setores da nossa vida, para não dizer quase todos. Nas eleições, isso já está acontecendo. Não estamos em campanha oficial ainda, mas os candidatos, pré-candidatos, os políticos já a utilizam em várias situações, em menor ou maior grau. E nós temos regras aprovadas esse ano em audiências públicas no TSE, dizendo que a tecnologia deve ser usada, mas não pode ser usada sem transparência para não ameaçar a democracia. E esse levantamento preocupa. Queria te ouvir um pouco mais sobre como vocês o fizeram, o que ele representa. Sim, Lívia. O Observatório ele é um projeto desenvolvido pelo Alafia Lab e pelo Data Privacy Brasil, e a gente vem mapeando justamente desde 2024, nas eleições municipais, o uso da inteligência artificial para a produção de conteúdos sintéticos, né, políticos, que possam ali interferir o processo eleitoral. E o que a gente vem identificando de 2024 para cá é que realmente, como você pontou, existe um crescimento desse uso dessa tecnologia para a produção de conteúdos políticos, né, e também como ferramenta de comunicação política. E a gente publicou recentemente nesse relatório do balanceamento dos últimos 3 meses, de dezembro para cá, e a gente viu realmente um crescimento, né, do uso, por exemplo, dessa tecnologia pelos políticos, mas também, como você falou, grande parte desses conteúdos chegam até os cidadãos sem a devida sinalização que esse conteúdo foi feito com inteligência artificial, né? E isso realmente é um ponto crítico, porque evidencia que esses conteúdos eles estão sendo postados sem um conteúdo, sem um cuidado de informar ao cidadão que esse conteúdo é feito com IA. E isso, claro, né, tem um impacto nesse ecossistema informacional, justamente porque essas pessoas elas vão receber esses conteúdos, né, altamente verossímeis, altamente com a estética, né, aperfeiçoada, e elas precisam saber que esse conteúdo não é real, que esse conteúdo é feito com inteligência artificial. Então, justamente aí essa importância da gente discutir como esses conteúdos estão chegando sem a devida sinalização. E como você bem falou, o Tribunal Superior Eleitoral trouxe regras, né, justamente do que pode, do que não pode com inteligência artificial para a propaganda política, que começa a partir do dia 16 de agosto. Então, assim, uma das regras que o TSE determina é que os candidatos, quando forem publicar conteúdos sintéticos, precisam obrigatoriamente sinalizar que esses conteúdos foram feitos com inteligência artificial. E o que a gente viu nesse mapeamento, né, como você bem falou, ainda não começou a propaganda eleitoral especificamente, mas a gente viu, por exemplo, alguns políticos, né, alguns deputados compartilhando conteúdo sintético sem a devida sinalização. Isso é preocupante justamente porque essa é uma das regras que está prevista para as eleições desse ano. E, às vezes, quando a gente vê um conteúdo como esse, uma publicação de uma inteligência artificial, de um robô se passando por algum personagem importante nesse processo eleitoral, quando a gente acompanha e vê, sabendo que se trata de um robô, de uma inteligência artificial, a gente já vai com essa ideia e consegue identificar, Matheus. Mas muitas vezes, no dia a dia, na correria do dia a dia, em meio aos afazeres, a gente abre rede social e vê um vídeo como esse,
desprevenidos, a gente não consegue identificar muito facilmente que se trata de inteligência artificial. Daí o perigo de uma tecnologia como essa ser utilizada sem transparência, porque pode mudar o voto de um eleitor. Daí esse risco para a democracia. E isso é tão grave que nessas regras que foram aprovadas no TSE para as eleições deste ano, embora a tecnologia possa ser usada nas propagandas, ela não vai poder ser utilizada 72 horas antes das eleições, nem 24 horas depois da votação do processo eleitoral também. Então, é importante que o próprio eleitor saiba dessas regras para poder denunciar, caso perceba que elas não estejam sendo cumpridas. Quais seriam esses canais de denúncias? Então, Lívia, como você falou, essas tecnologias elas estão produzindo conteúdos cada vez mais verossímeis, né, esteticamente aperfeiçoados, de maneira que fica cada vez mais difícil de você olhar e rapidamente identificar que é a inteligência artificial. É difícil até para a gente que está lidando com esse tipo de conteúdo todo dia. Imagine para o cidadão comum que não tem a familiaridade, né, com esses tipos de tecnologia. Então, realmente, existe esse efeito, como você bem alertou, né, de impacto ali na formulação da opinião, enfim, do cidadão no momento crítico, né? E um dos principais canais, o Tribunal Superior Eleitoral, tem um canal oficial para recebimento de denúncias, né, de desinformação eleitoral. É importante que o cidadão esteja a par, ciente desse canal, né, que é o canal oficial, e o Tribunal Superior Eleitoral recebe essas denúncias, vai fazer a investigação, entra em contato com as plataformas. Além disso, nas próprias plataformas existem métodos e canais de denúncia de conteúdos desinformativos. Então, é importante também que o cidadão ele entenda quais são os caminhos, né, porque cada plataforma tem o seu canal específico de comunicação. Então, é possível hoje, numa pesquisa rápida na internet, saber como denunciar, por exemplo, desinformação, conteúdo de violência, discurso de ódio, em uma plataforma específica, né? Então, é muito importante que o cidadão ele compreenda não só o impacto que essa desinformação e esses conteúdos sintéticos podem trazer para o processo eleitoral, mas, como você bem falou, saber os canais, né, de comunicação para entrar em contato caso veja esse tipo de conteúdo sendo recebidos nas redes sociais. Ranier Bragon, nosso analista de política, tem uma dúvida para tirar com você também. Matheus, Ranier. Oi, Matheus. Esses vídeos produzidos por inteligência artificial, a gente está vendo até um exemplo deles. Tem alguns que são uma sátira grotesca que é muito fácil de identificar. Por exemplo, o Donald Trump correndo na praia carregando Lula nas costas, né? Mas os vídeos mais sofisticados, aqueles que induzem a desinformação eleitoral também, a minha dúvida eles chegam muito por mensagens de aplicativo, mensagens no Telegram, mensagens no WhatsApp, sem identificação não só que são IA, mas sem identificação de onde surgiram, quem fez e para onde está indo. Essas regras do TSE, que são baseadas na legislação eleitoral, elas dão conta minimamente desse tipo de situação ou isso é uma terra sem lei? Então, Ranieri, realmente, os aplicativos de mensageria, né, é realmente esse local em que há a profusão desses conteúdos e também desinformação de modo geral. As regras do TSE, elas partem de uma premissa mais geral, né, do uso de inteligência artificial, por exemplo. As regras, elas proíbem que o candidato publique deepfake, né, então, realmente regras mais específicas para as campanhas oficiais, né? Então, ali, pensando justamente uma postagem oficial do candidato em alguma determinada plataforma, né? Então, tratam dessa seara, mas realmente existe esse local, né, de desinformação que rola nesses aplicativos de mensageria que precisam ser entendidos, precisam ser analisados, que justamente ocorre de maneira, enfim, disparos em massa, toda a dinâmica dentro das plataformas fica também difícil, né, nos canais privados, enfim, fica cada vez mais difícil de entender e também acompanhar ali o rastreamento dessas publicações. Mas, assim, é interessante pontuar que o Tribunal Superior Eleitoral, nos últimos anos, vem bastante se preocupando, né, com essa questão da desinformação, da inteligência artificial, vem aperfeiçoando as regras. Em 2024, com as regras da inteligência artificial, foi bastante importante naquele momento, né, a gente ter regras mínimas, obviamente, com possibilidade de desenvolvimento,
e a gente vê novamente esse cenário, né? Eu acho que são regras mínimas do que pode e do que não pode, e, obviamente existe ali espaço para a gente desenvolver, para a gente entender o que é que não está funcionando, ou então os locais, digamos assim, as zonas cinzentas que ainda não estão muito claras. Então, eu acho que, pelo menos da parte do Tribunal Superior Eleitoral, existe essa abertura, né, para o desenvolvimento dessas regras específicas para a gente tentar conter desinformação no processo eleitoral. Agora, Matheus, para além dessas regras, o Ranier falou, né, agora ao perguntar que alguns vídeos trazem situações tão improváveis e grotescas que é muito fácil, só por isso, identificar que se trata de uma reprodução de inteligência artificial. Mas muitas vezes o conteúdo é muito fiel ao real, como você estava explicando para a gente. Para além dessas regras, tem alguns detalhes, algumas observações que o próprio eleitor pode fazer para não se deixar enganar, para pelo menos desconfiar, esse vídeo pode ser fruto de inteligência artificial, um vídeo falso? Lívia, tem algumas regras, tem algumas dicas, assim, né? Por exemplo, perceber se o aspecto está emborrachado do vídeo, sempre olhar, por exemplo, as mãos, às vezes tem um dedo a mais, um dedo a menos, também olhar, por exemplo, quando a imagem tem algum tipo de cartaz, né? Porque, às vezes, o primeiro cartaz ali em destaque está no português certinho, mas o de trás está um pouco embaçado, ou então até mesmo trocando letras. Existem essas dicas, assim, né, para a pessoa ficar um pouco mais esperta. Mas é também muito importante pontuar como essas ferramentas, elas estão cada vez mais em desenvolvimento, né? Então, assim, essas dicas, por exemplo, podem ser úteis hoje, mas daqui a 6 meses, com o desenvolvimento de uma nova tecnologia, já não servem mais. Então, assim, é importante a gente também reforçar o papel dos checadores de fatos, também a gente pedir também, né, pontuar a necessidade de ter outros mecanismos de verificação dessas informações disponíveis à população, né, a população hoje conseguir, por exemplo, submeter em determinada ferramenta se aquele vídeo, aquela imagem foi gerada por inteligência artificial, né, eu acho que a gente precisa começar a expandir essas ferramentas, né, para os cidadãos, mas também, assim, justamente pontuando que está cada vez mais difícil, né, e a gente está falando aqui de imagens e vídeos, mas quando a gente vai para áudio, por exemplo, é cada vez mais difícil, né, é muito difícil você ouvir um áudio hoje sintético e ouvir 1, 2, 3 vezes, às vezes você não consegue, de fato, perceber que aquilo ali é inteligência artificial, então tem que ter toda uma perícia, né, tem que ter todo ali um aparato que é muito mais complexo para a gente realmente bater o martelo que aquilo ali foi feito por inteligência artificial. E eu queria aproveitar também para falar sobre os casos, né, de uso de inteligência artificial para reforçar a violência política de gênero. O Observatório identificou, nos últimos 3 meses, alguns conteúdos sintéticos que reforçam estereótipos, que atacam reputações, né, e principalmente de mulheres. Então, a gente viu já nas eleições de 2024 o uso dessas tecnologias para, por exemplo, de criação de deep nudes, que são os conteúdos profundamente falsos, conteúdo sexual, criados com a imagem, né, com o rosto de candidatas, sem o consentimento, justamente para atrapalhar a candidatura dessas mulheres. Então, a gente já vem percebendo que em 2026, né, isso também vem acontecendo e pode ser que durante nas eleições isso também volte a acontecer, né, ganhe a litração, justamente porque é um momento muito crítico. Então, esse ponto também do uso de IA para reforçar a violência política de gênero, o Observatório vem também tratando com muita atenção e com muita preocupação, né, porque vem ali para reforçar esse tipo de violência que candidatas já estão sofrendo, né, já vem sofrendo historicamente. Tá certo. Queria agradecer a participação do Matheus Soares, que é coordenador do Observatório IA, Inteligência Artificial Eleições, trazendo informações muito importantes, orientações também. Obrigada, Matheus. Boa noite, bom domingo para você.